Então, gente, lá na página 2 do livro de atividades, a gente vai fazer uma revisão rapidinha sobre o conteúdo da nossa avaliação de hoje. E daí, como é que vai proceder a nossa aula? Quem quiser sair da sala para fazer a avaliação, pode ficar à vontade. Quem quiser fazer as atividades, tirando as dúvidas com a teacher, também pode fazer a avaliação depois. Aí vocês vão escolher o que vocês preferem fazer, tá bom? Então, gente, vamos começar lá na página número 2, o Simple Present, na forma afirmativa. A gente divide o Simple Present em dois grupos de sujeitos, dois grupos de pronomes. I, you, we, they. O verbo não muda, não acontece nada. I work, you work, we work, they work. Quando for he, she, it. Beleza, Cássius? Estamos lá na página 2, tá? Do livro de atividades. Quando são as terceiras pessoas, he, she, it, eu coloco uma terminação no verbo. S, ES ou IES. Então, a regra geral é acrescentar o S. Se o verbo terminar em S, SH, CH, X, EIO, eu coloco ES. Se, Cabral também chegou. Se o verbo terminar em Y, eu tenho que ver a letra que vem antes do Y. Se for uma consoante, eu tiro o Y e ponho IES. Se for uma vogal, até rima, regra geral, ok? Isso só na forma afirmativa. Então, se a questão for de Simple Present, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, acha o sujeito da frase. Se for o nome de uma cidade, o nome de um país, é como se fosse it. Se for o nome, por exemplo, minha mãe é she, então eu também vou ter que botar a terminação. Se for I, you, we, they, aí eu não coloco terminação nenhuma porque o verbo não muda. Tá? Então, primeira coisa, questão de Simple Present, acha o sujeito da frase. Beleza? Agora vamos lá na página number 3 do livro de atividades. Prepositions of place. As preposições de lugares, né? Então, ali todas aquelas frases que aparecem naquele textinho ali que o menino está falando, todas as palavras que estão em negrito são as preposições. Between, entre, behind, atrás. Todas elas são prepositions, preposições de lugar. Depois, lá embaixo, a gente tem o imperative for directions. O imperativo para dar direções. Por exemplo, siga em frente, vire à direita, turn right, go straight ahead. Então, para dar as direções, a gente também usa o imperativo. Como é que é feito o imperativo? Eu pego o verbo, tiro o to, que é a partícula do infinitivo, e coloco ele sem sujeito, sem nada. For example, turn left, vire à esquerda, ok? Se eu quiser fazer a frase negativa, o imperativo negativo, eu acrescento don't na frente. Don't turn right, não vire à direita. Beleza? Então, imperativo, né, afirmativo, eu tiro to do verbo e coloco ele ali. Se for o negativo, eu coloco don't. Então, agora vamos lá na página number 4. Coloquem a data lá em cima para a teacher, 25/8. Então, página 4. Coloquem lá, 25/8. Então, gente, a primeira atividade ali, a gente tem uma cobra de letras, né? Então, ali uma letrinha grudadinha na outra. E vocês vão ter que dividir aquelas palavras. E o que vai aparecer ali são lugares da cidade, né? Que a gente viu lá no comecinho da nossa Unit 5.
Então, vocês vão separar todas elas e depois vocês ainda vão ter que separar em grupos quais que são lugares públicos, quais que são lugares onde vende comida, quais que são lugares de entretenimento, ok? Então, depois de achar, né, as palavrinhas lá em cima, vocês vão ter que separar naqueles 3 grupos que aparecem ali. A número 2, vocês vão ter que olhar aquele mapa que aparece ali e vão ter que nomear os lugares da cidade. Os nomezinhos já estão tudo ali em cima. Bank, church, drugstore. Vocês só vão ter que colocar no lugarzinho correto. A número 3, vocês vão ter que circular a melhor opção. Aqui, gente, tá falando sobre simple present. Falou de simple present, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Achar o sujeito. O sujeito geralmente vem antes do verbo, né? Que ele está praticando aquela ação. Então, ali, ó, public transport. Transporte público. Transporte público é o sujeito daquela minha frase. Se eu falo transporte público, eu estou falando sobre ele. Só que não é he, porque ele não é uma pessoa. Então, é it. Ou seja, ali eu tenho que botar public transport takes. Eu vou ter que acrescentar o S. Tá? Então, primeiro de tudo, achem o sujeito. Achou o sujeito, vê qual é o pronome que ele é, para poder colocar o verbo. Gente, por enquanto, alguma dúvida aqui na página number 4? Alguma dúvida? No. Beleza? Ok. Number 5. A número 4 também é simple present. Eu tenho os verbos entre parênteses e eu vou ter que completar ali na frase. Primeira coisa, ache o sujeito. Então, ali diz, o sujeito da primeira frase, da letra A, the capital of Norway. Então, ali é a capital. Então, se eu estou falando de uma capital, é it, que é ela. Então, ali, remains, vai ficar com S. Eu tenho que acrescentar a terminação no verbo. Depois, a number 5. Ali, gente, tem sobre as preposições que eu uso com alguns verbos. Isso aqui vocês vão achar, deixa a teacher falar aqui para vocês. Aí já coloquem ali do ladinho a página que vocês vão achar. Na página número 6, na unidade 5, a página número 6. Fica aqui embaixo, ó. Go to, listen to, look for, tá? Tem aqui embaixo. Então, essa questão, vocês vão procurar ali na página number 6. Então, go to, pay for, tá? Vocês vão ter que achar a preposição. Dúvida number 5? Eu tive sim, prof. Então, pode falar, Lara. Eu não entendi muito bem o que é pra fazer. Em qual? Na 4 ou na 5? Na 4. Na 4, Lara, é sobre o simple present. Então, como a teacher falou, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, acha o sujeito. Entre parênteses tem um verbo. Se for he, she ou it, se estiver falando sobre esses 3, o verbo vai receber a terminação. S, ES ou IES. Se for, por exemplo, se eu estou falando de pessoas, lugares, daí é plural, é they. Então, daí o verbo fica normalzinho. Tá? Então, só muda o verbo quando for he, she, it. Quando der substituir por eles. Ah, tá. Tá bom? Tá, obrigada. De nada. Gente, não esqueçam também que o verbo have, ele é irregular, né? Quando é he, she, it, ele passa para has. E o verbo to be, ele também é irregular, que é o amarês. Am, are, is, dependendo do sujeito. Beleza? Página number 6, exercise number 6. Então, ali diz que vocês vão ter que ler aquele artigo ali, sobre aquela cidade na Escócia. E depois vocês vão ter que assinalar as respostas, vão ter que checar se as respostas são verdadeiras ou falsas.
de acordo com o textinho que aparece ali. Number 7. A número 7, vocês vão ter que fazer uma lista do que se deve fazer em Chicago. Então, ali eu tenho to bike, to listen, to look, to visit, to watch. Eu tenho aqueles verbos ali. Ali, podem anotar num cantinho, é sobre imperativo. Então, ali, na 7, imperativo. Então, qual é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer no imperativo? Tira o to. Não vou dizer to bike, eu vou dizer bike. Eu não vou dizer to listen, eu vou dizer listen. Ok? Então, imperativo, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, tirar o to. Depois vocês vão ter que ver em qual frase que se encaixa ali. Ok? Dúvida aqui na 6, pessoal? Acho que não, né? Então, textinho e depois ele completar com o imperativo. Depois, page number 7, exercise number 8. Vocês vão checar aquele mapa ali, vão olhar o mapa e completar as directions, completar as direções com a preposição correta. Então, vocês vão usar aquelas preposições que aparecem ali. Between, across from, on the corner, behind, in front of. De acordo com o mapa, vocês vão olhar lá. Então, você está no marker C. Então, vamos lá, vamos ver onde é que a gente está. Marker C, estamos ali. Então, Toronto Marriott City Center. Então, ele é o quê? Em frente ao Toronto Marriott City Center. Então, daí você não tem que botar ali, in front of. Ok? Depois, a 9, olhe o mapa de novo, escolha a melhor preposição para cada frase. Então, ali tem sempre duas opções, vocês vão ver qual que fica melhor de acordo com o mapa. Né? Então, na primeira, across from, que é do outro lado, ou behind, que é atrás. Então, prestem atenção também no mapinha. Depois, a 10, baseado no mapa, vocês vão ter que reorganizar as seguintes direções do marker C até o Toronto Music Garden. Ou seja, vocês vão ter que dar as direções. Então, a gente vai lá, from marker C. Então, eu vou olhar onde é que está o marker C e vou ter que dizer qual é a primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer. A primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer, walk 2 blocks. Ela vai ter que caminhar 2 quadras. Então, lá, walk 2 blocks vai ser a primeira coisa, a primeira direção que vocês dariam para alguém ir do marker C até Toronto Music Garden. Ok? E a nossa última página, number 11, vocês vão ter que completar as dicas sobre Toronto, usando o imperativo daqueles verbos entre parênteses. Gente, quando tiver not to take, ou seja, ela vai ser uma frase negativa. O imperativo negativo, o que a gente acrescenta na frente? Don't. Então, ali a primeira vai ser don't take. Então, podem até colocar ali no ladinho, né? O imperativo, uma observaçãozinha para vocês não se perderem nessa questão. Então, o imperativo negativo, eu acrescento don't. Ok? Aquele not só está ali para dizer que a frase é negativa. E também não esqueçam que não tem o to. A gente tira o to quando a gente vai fazer a frase no imperativo. Depois, a 12, vocês vão ter que reorganizar aquelas frases ali, colocar elas na ordem. E a 13, vocês vão ter que classificar aquelas palavrinhas que aparecem ali em transporte, qual que é um transporte, places, que são lugares, ou directions, que são direções. Então, o que for transporte, por exemplo, táxi, ônibus, vocês vão botar o T de transport, T for transport. Um lugar, praça, parque, banco,
Aí vocês vão botar P de places, né? O P de places. E o que for turn, go, né? Que forem directions, direções, vocês vão botar a letra D, ok? Então, pessoal, agora é o seguinte. Quem quiser ficar na aula para fazer as atividades e tirando mais alguma dúvida, pode ficar. Quem quiser indo fazer a avaliação, também pode, ok? Lembrando que a avaliação, vocês têm o prazo até amanhã, né? Às 23h59, ou seja, às meia-noite, né? Do dia 27, tá? Mas, ou seja, até amanhã à noite, né? Então, não esqueçam também o período aí. Então, só para eu ver aqui, a Brenda chegou. Não é até depois de amanhã? Oi, Lara? Não é até depois de amanhã? Não. Vocês têm hoje para fazer e vocês têm amanhã até meia-noite do dia 27. São 2 dias. Hoje o Ah, dia não, é que se eu todo. não me engano, o professor de português, ele passou 2 dias pra fazer. É, hoje e amanhã. É Não. que a teacher ainda perguntou pra Jaque, que eu chamo a tia Jaque de Jaque, que ela foi minha professora quando eu era pequenininha. E perguntei pra Jaque se era até quinta. É até quinta meia-noite. Só que daí vocês têm que fazer hoje o dia todo e amanhã o dia todo até meia-noite. Ah, tá. Entendeu? É que eu também tava com essa dúvida se era até quinta, né? Uhum. A Brenda chegou. O Lucas. A Maria Clara. O Pedro. Tô aqui, prof. Beleza. Tá, gente? Então, quem quiser ficar aqui na sala para fazer as atividades, fique à vontade. E quem quiser ir fazendo a avaliação, pode sair para fazer. Tá bom?